Olá, aqui é o Wesley de Paula e você está no canal do PW Power, Wesley de Paula, que é o podcast que nós fazemos com vários assuntos. Não há um assunto específico aqui em nosso canal ou nossos episódios de podcast. Todos os dias recebemos nossos amigos, pessoas que são professores da área de educação, cristãos, enfim. É um canal bem eclético do PW Power. Quero convidar você já para se inscrever em nosso canal, inscrevendo também, acionando o sininho para que você possa receber notificações, para que todas as vezes que nós colocarmos vídeos novos, você possa acompanhar conosco. PW Power, o seu podcast. E hoje estou recebendo aqui uma pessoa que eu posso chamar de amigo, que é o Johnny. O Johnny, que é o Johnny do Paradesporto, aqui de Mogi das Cruzes, que veio de Itaiaçupeba para o mundo. E hoje nós vamos bater um papo aqui muito especial sobre a sua vida, sobre a sua trajetória e principalmente sobre a inclusão, a cidadania de pessoas com deficiência. Johnny, é um prazer receber você aqui em nosso canal, esse cara que eu pude conhecê-lo e a cada dia estamos estreitando nossa amizade. Johnny, fica à vontade. Olá Wesley, tudo bem? Primeiramente agradecer o convite, né? Fico muito feliz mesmo de estar aqui com você, participando desse super evento, né? PW Power, Wesley não para, e o que é mais bacana é que é isso, você acredita no potencial do ser humano e você está sempre contribuindo para as pessoas se desenvolverem. Então, fico muito feliz de estar aqui com você hoje, parabéns por mais esse trabalho. Muito obrigado por estar aqui, por aceitar o convite, quero mandar um abraço também à sua dileta esposa, doutora Denise, que é psicóloga, que também faz, juntamente com o Johnny, um trabalho incrível aqui em nossa cidade. O Johnny, que é professor universitário, ele tem uma vasta folha de méritos dele, de estudo, mas o Johnny é um entusiasta no que diz respeito a estar incluindo pessoas com deficiências, e aqui na nossa cidade ele faz esse trabalho com muita galardia, uma pessoa que é um referencial. Mas não é Adão, né? Adão ele já foi formado grande junto com a Eva. Ele já, o João apareceu lá no jardim, mas sim. O Johnny não. O Johnny foi uma pessoa que foi formada e hoje quero bater um papo aqui, até porque, Johnny, você hoje desenvolve uma atividade muito bonita, né? Para quem não conhece, entra nas redes sociais, tem um Paradesporto lá no Instagram, tem. Ou até mesmo se você quiser conhecer, daqui a pouco vamos falar um pouco. Mas todas as pessoas com deficiências e todas as deficiências, o Johnny acompanha, faz um trabalho, mas ele veio lá de Itaiaçupeba, né? Itaiaçupeba, podemos dizer uma pessoa humilde, de família humilde, preta, e hoje é uma pessoa que encaminha e faz um trabalho diferenciado. Quem que é o Johnny? Exatamente, Wesley. O Wesley deu excelentes referências aí, né? E eu sou orgulhoso, né, assim, da minha origem, né? Eu vejo que tudo que acontece na nossa vida é para a honra e glória de Deus, né? E principalmente o local da onde a gente acaba saindo, surgindo, né? E eu vim ali, né, da região de Itaiaçupeba, na beira da represa ali, onde eu tive a oportunidade, junto com os meus pais, meu pai trabalhando como caseiro de um sítio, minha mãe como empregada doméstica, eu tive ali os maiores ensinamentos para a vida, né? Que é amor, carinho, respeito, afeto, e o principal que é fé em Deus e a gente saber para onde a gente quer ir. Então, muito dessa questão de eu ser muito feliz está muito atrelado à minha mãe, porque a minha mãe, desde o primeiro empreendimento que eu tive, Wesley, que foi vender minhoca na beira da represa. Né? Vender o quê? Minhoca. Vamos lá, Itaiaçupeba, para quem não conhece, lógico, o nosso podcast, ele atravessa fronteiras. Itaiaçupeba é um distrito de Mogi das Cruzes. Distrito Natureza. E que tem uma grande natureza do senhor Heródoto Barbeiro, né, de Itaiaçupeba, né? E tem lá uma grande represa. Isso. Então, o seu primeiro empreendimento era vender minhoca para os pescadores. E Wesley, foi muito da hora, porque a gente fala hoje de MVP, né? O mínimo viável possível para começar um negócio. Certo. Então, para eu ir para a escola, eu passava na beiradinha ali e via todo mundo pescando. A principal isca para se pescar lá na represa é minhoca. Aí eu peguei e falei, mãe, eu vejo que o pessoal usa minhoca para pescar, né? E se eu vendesse minhoca para eles? Ela falou, vai lá que vai dar tudo certo, mas eu não sabia nem por onde começar. Mas o que eu sabia? A terra a gente tinha ali no sítio. Enxada, meu pai também tinha, então não precisava comprar. E o dono do sítio, ele fazia muitas festas e gerava os copinhos descartáveis. O que eu fazia? Pegava os copos descartáveis, lavava os copos descartáveis, terra e minhoca.
10 potinhos por dia, descia ali na beira da represa, 400 metros da minha casa, e bora oferecer minhoca pro pessoal pegar peixe, contar mentira e ser feliz. Né? Caramba, foi o primeiro. E isso daí, você tinha quantos anos aproximadamente? Eu tinha 7 para 8 anos. Meu Deus. E a minha mãe, assim, colocou um gás muito grande. Não vai que vai dar tudo certo, não sei o quê. Então, esse estímulo que principalmente a minha mãe sempre me deu, é algo assim que eu falo. Ela, sim, é uma grande entusiasta da vida, né? E ela que dava esse oxigênio para que eu falasse, pô, vai dar certo, porque já tinha uma pessoa que acreditava em mim. E muitas vezes a gente precisa disso, né? Uma pessoa que acredite na gente. E a minha mãe, muito sabiamente, falou, não, vai lá e vai dar tudo certo. E deu. Né? Sua mãe bem pra frente, né? Eu vi lá, nós tivemos agora um almoço que o Johnny proporcionou para muitas pessoas, um almoço para aqueles que participam do Paradesporto, e sua mãe dançando lá em cima. Exatamente. Bem para frente. E você chegou hoje, e o seu início foi escola pública? Escola pública, Wesley. Tive a oportunidade de estudar na escola chamada Arlindo Aquino de Oliveira. Certo. Fica ali na proximidade do trevo da Mogi Bertioga. E tudo depende de como a gente quer aproveitar as coisas, né? E eu tive a oportunidade de estudar com pessoas muito bacanas, né? Marcelo Issal, Gerson Satoro, Fernando Henrique, Wesley Martins e vários amigos, que o que acontece? A gente disputava ali dentro de sala de aula quem tinha mais A e B no caderno. E assim, era uma brincadeira saudável entre a gente, não é? E a gente tinha o Diego. O Diego era um cara fenomenal. Fora da curva. O Diego ninguém chegava nele, né? Era a Angélica da minha sala. Só tirava A. E a gente tinha essa disputa entre a gente ali que era muito saudável e isso gerou um engajamento para a gente estudar um pouquinho mais. Então eu ficava muito feliz por esse grupo de amigos que a gente participava junto do futebol, participava junto também dessas tarefas dentro de sala de aula. Então, por mais que a gente estudava numa escola pública, mas a gente tinha ali a professora Claudete, a querida professora Eliana, que era a nossa professora de língua portuguesa, a professora Norma e outros inúmeros professores que contribuíram diretamente para o nosso desenvolvimento. Então, da primeira até a 8ª série, a gente estudou ali tendo essas excelentes referências. E olha aqui, o Johnny hoje é uma pessoa que faz um trabalho incrível na cidade, mas veio também de uma escola pública. O nosso ecossistema muda tudo, né? Nós precisamos muito entender, e você que é aluno, você que está assistindo esse podcast com a gente, e até adulto, quem anda com a gente, vai fazer muito a diferença daquilo que nós vamos nos tornar, né? Dizem aí que nós somos as 5 pessoas que caminham com a gente, né? Eu só ando com gente melhor que eu, por isso que eu tô andando com você, entendeu, Johnny? Eu só ando com gente melhor, mas é verdade, olha, você na primeira a 8ª série caminhou, e essa disputa saudável fez com que algumas portas pudessem se abrir. E após, lógico, hoje vai do 1º até o 9º. E após do ensino médio, onde você estudou? Eu fui para o Benedito Borges Vieira. Escola pública também. Escola estadual, Benedito, a gente chama de Ditão. Ditão, onde que fica o Ditão? Isso, fica bem no posto policial. Lá no Vila Moraes. Vila Moraes. Vila Moraes, isso. E lá também tive inúmeras professoras muito bacanas e a gente teve lá a professora Zuleide, que era a nossa professora de educação física, que, assim, quando você tem um propósito, né, nada tira você do foco. Do foco, do eixo, do centro, né? E ela tinha como propósito dar mais do que aula de educação física pra gente. E aí é uma passagem bem legal, Wesley, que ela inventou, não, né? Existe o Lien Chi, que é uma questão de movimentos da China. É muito bacana. Só que nós só queríamos saber do quê? Futebol. A professora não passava futebol, era meditação, Lien Chi, e a gente não curtia isso. Fala, pô, professora, é educação física, a gente quer bater uma bola. E isso nos ajudou muito a essa questão do autoconhecimento. Então, eu tive aí a oportunidade dos 14 para 15 anos, com uma professora do estado, a dona Zuleide, a começar a aprender um pouco sobre respiração, meditação, já era o início do Mindfulness. E aí, eu termino a escola, né, do 1º ao 3º ano, e vou para a faculdade. Faculdade do quê? De educação física. Então, olha só, por mais que no 1º ano eu não concordava com a didática dela, porque eu queria futebol e ela queria Lien Chi, respiração, um monte de coisa que eu não curtia, mas num prazo de 3 anos, ela nos educando, principalmente pelas suas atitudes, influenciou diretamente na escolha da minha carreira. E aí você iniciou na universidade
na educação física no Náutico. Exatamente. Do Náutico. Saindo de Itaiaçupeba pro Náutico? Saindo de Itaiaçupeba pro Náutico. E o que acabou acontecendo? Eu aproveitei um outro projeto social que tem na nossa cidade, que é a AMOA, Associação Mogiana de Ações de Oficina dos Aprendizes. Que até hoje tem, né? Exatamente, na rua ali, Aleixo Costa. Muito disputado para todo mundo ingressar. E esse projeto fez uma diferença gigante na minha vida. Hoje quem conduz lá é o professor Alclésio e a dona Lília. E o que acontece? Eu passei no processo seletivo para ir trabalhar no Extra. No Extra que era aqui esse do centro? Isso, no Extra Mogilar, na loja 1342. Olha aí! E aí o que acontece? Que hoje é o Chibata. Que hoje é o Açaí. Açaí, perfeito. Isso. Tá, Mogilar, beleza. Isso. Se vocês estiverem assistindo aí, faz um plim-plim aí pra gente, porque a gente tá fazendo um comercial bom. Comercial bom. Esse foi trabalhado de gerente já, né? Já, a gente sempre começa por cima, né? Vale ressaltar, Wesley, que o primeiro dia da entrevista nós ficamos esperando 3 horas. Para uma entrevista? Para uma entrevista. Eu e mais 10 garotos. 3 horas, a moça do RH veio e falou assim, ó, hoje vocês não vão participar da entrevista. Depois de 3 horas? Depois de 3 horas. Mas eu tinha fé no que eu queria. Eu falei, caramba, né? Sou pobre. Eu preciso dar um jeito de estudar, estou estudando, mas agora eu preciso levantar uma grana. Ah, tá bom. Ela falou 3 horas depois que não ia ter mais a entrevista, que a gente ia ter que voltar um outro dia. Os amigos que lá estavam, a gente não volta aqui nem a pau. Essa mulher tá tirando com nós. Eu falei só assim, ó. De 10, 7 estão falando isso, já vão ficar 3. Eu volto amanhã. Perfeito. Voltei no outro dia, eu e mais 3, passamos pelo processo seletivo e essas 3 horas que ela deixou a gente esperando, na verdade, era parte do processo seletivo. Olha que bacana. Então, olha só, no outro dia eu voltei, passei na entrevista e aí eu falei, agora eu vou trabalhar de boa, limpinho. Sim, no açougue. Nossa, foi trabalhar no açougue? No açougue, fui trabalhar no açougue. Eu falei, sabia sobre carne? Não sabia nada de nada, morria de medo de ter que descarregar carne nas costas, eu era pequenininho, magrinho, E comecei trabalhando, comecei a minha trajetória no balcão de açougue. E foi um dos melhores locais que eu poderia ter passado. Porque eu conheci pessoas ali, como o seu Francisco, que eu falava, bom dia, seu Francisco. Ele, bom dia o caramba. Bom dia só se for para você. E aí, depois de um ciclo, ele veio me explicar. Ele falou, Johnny, você não podia gostar de estar ali naquele lugar. Por quê? Se você gostasse, você ia querer ficar ali para sempre. E você tinha que voar, filho. Então, se eu deixasse aquele ambiente confortável para você, você não ia produzir nada. Você só ia ficar ali no balcão do açougue e você não ia alçar outros voos. Então, eu causava mesmo na sua e agora a gente tem esse resultado de hoje. Eu agradeço muito ao seu Francisco. Olha que visão de mundo, né? Ele veio a falecer o ano passado, mas é um cara que, nossa, eu sempre estimei muito ele, a amizade dele, porque ele contribuiu diretamente para esse desenvolvimento. Então, saindo do Itaiaçupeba, escola estadual, a MOA, entrei para o Extra para trabalhar no açougue. Bom, e aí, se você estava na universidade nesse período, não? Oh. Ainda não. Eu entrei para trabalhar no açougue do Extra, eu tinha 15 anos. Ah, perfeito. Isso. E aí, dos 15 até os 18, eu fiquei ali trabalhando no açougue. Aí, passei já, assim, fiz 18 anos, fui convidado para ingressar no grupo Pão de Açúcar e lá eu estava. Só que eu já não queria mais ficar ali. Eu senti uma incomodação e aí eu estava sentado na Praça do Xangai. E aí a gente tem que ficar atento aos sinais que Deus manda pra gente, né? Perfeito. E eu gosto muito de matemática e principalmente de matemática financeira. Aí, sentadinho ali, esperando o ônibus para Vila Moraes, Itaiaçupeba, passou um busdor escrito Faculdade de Educação Física no Náutico, R$450. Falei, legal, eu ganho 550, sobra 100. 50 pro passe. Nossa, e sobra 50. Sobra 50 e vamos ver o que a gente faz com R$50 no decorrer do mês. Então, o que eu fiz? Passei no vestibular do Náutico, ingressei na faculdade e essa era a minha matemática. E para complementar a renda e para poder passar o mês, aí eu ficava no Extra, alguns amigos me davam vale alimentação, então 4 horas da tarde, eu almoçava meio-dia e 4 horas da tarde eu já ia jantar. Por quê? Eu tinha que ficar até as 10 da noite. Porque de lá eu saía, ia para a faculdade, ficava na biblioteca da faculdade, lendo ali, tomava banho usando os vestiários do Náutico, tudo, e ali eu ficava. Então, no caso, Johnny, 50 conto dava para passar o mês? Eu vi que não. Aí eu falei, preciso complementar minha renda. O que eu fazia? Recreação e festa infantil. Tocava cavaquinho em alguns locais onde tinha um samba, eu aprendi a fazer uns 4 acordes, ia lá, tocava, ganhava mais um dinheirinho, trabalhava como garçom.
E o melhor de tudo, Wesley, ia para os jantares dançar com as senhorinhas, na dança de salão. Sério? Nos bailes da terceira e da melhor idade? Nos bailes da melhor idade, lá no Náutico tinha esse jantar, e aí você dançava, não é? Um período lá, tipo, das 7 até meia-noite, e você ganhava R$50. Aí a pergunta é, Johnny, você sabia ou sabe dançar? Não. Mas o fato de fazer essa companhia, cara. De fazer a companhia. Então eu ia naquela senhorinha que às vezes não tinha muita mobilidade, tudo, era um pra lá, um pra cá. Nossa, como a senhora dança bem dela. Nossa, mas você acha? Caramba. E nisso eu passava a noite ali e ganhava mais um recurso, né? E conseguia passar o mês dessa forma. E aí eu ingressei na educação física. Caramba. E aí, através da educação física, você se formou quando? Em que ano foi a formação? Eu me formei em 2009, licenciatura e bacharel em 2010. Ah, perfeito. E o que te levou? E aí é a pergunta, até porque hoje não dá para desvincular o Johnny do Paradisposto, do Johnny que tem essa visão, que cuida, que trabalha e que é uma pessoa que levantou essa bandeira com as pessoas com deficiências aqui em Mogi das Cruzes e toda a região. E em que momento surge esta ligação de você com esta missão que você tem? Ó, a minha relação com a pessoa com deficiência é muito interessante. Porque assim, como a gente já bem colocou, eu tenho a cor de pele preta, né? Sim. E eu, como um bom pretinho, já passei por algumas situações inusitadas, como às vezes estar num supermercado, colocar a mão numa barra de chocolate, e aí deixar a barra de chocolate lá, meter a mão no bolso para ver o dinheiro que tinha, pá. Então já fui revistado em supermercado, todas essas coisas. Então a gente tinha algumas ações de preconceito que a gente vivia, que a gente colocava ali como crença limitantes. E aí eu já estava no período da faculdade e eu estava devendo hora daqueles serviços sociais que a gente está fazendo. Isso já ali no ano de 2007, quando eu estava no primeiro ano da faculdade. E aí falaram para mim assim, Johnny, vai ter um evento aí para ser guia de cego. Então você corre junto com o cego, não é? E eles assinam essas horas. E como você está devendo, você deve 30 horas. Se você correr 3 horas com eles, já era, filho. Eles vão assinar as 30 para você. Eu falei, demorou, é disso que eu preciso, né? Como um bom estudante, 30 por 3, vamos embora. Cheguei para correr, só que eu nunca tinha tido uma relação com pessoas cegas. O Wesley, que da hora que foi. Eu cheguei naquele local e comecei a correr com os caras, eles não viram a minha cor de pele, eles não olharam ali para a minha classe social, para o meu tipo de roupa, para nada. Eles simplesmente gostaram de mim ou enalteceram a minha presença ali, gerou um reconhecimento pelo fato de eu estar ali presente. Sem nada. Isso daí me deu, assim, mexeu muito comigo. Eu falei, mas Johnny, são só as 3 horas e você não volta mais aqui. Terminou as 3 horas. Os caras, Johnny, e aí, mano, você vai voltar aqui amanhã de novo? Pá. Eu não consegui falar não. Então é desde 2007, né, que eu iniciei esse trabalho dessa forma, principalmente com as pessoas com deficiência visual, com o Ricardo Pedroso, com o Marcelo, com o Luiz Sanfoneiro, toda essa galera aí, o Vagninho, o Vânia, o Wellington, que foram pessoas que, por mais que eles tenham uma deficiência visual, mas o que prevaleceu neles foi enxergar a eficiência que eu tinha ali para poder contribuir para o desenvolvimento deles também. Então gerou reconhecimento. Então, o meu pontapé inicial é com a galera com deficiência visual. Sim, só fazendo um parênteses, né? Não, pelo fato deles terem essa deficiência visual, não enxergar a cor, não saber o seu repertório de vida, foi aceito e você muito foi útil, né? Hoje nós vivemos, e aí o mundo, desde que o mundo é mundo, e no Brasil, tanto preconceito pelo fato dessa questão da cor, é preto, não pode entrar, ou quantas vezes é revistado, ou quantas vezes só por causa que está com um carro A, B, isso daí já aconteceu um monte de vezes. Por que você está com esse carro? Oxe, por que eu estou com esse carro? Porque eu trabalho, né? Já fui abordado, já fui parado em blitz, pergunta por que você tem, não é que eu tenho carro, eu não tenho direito de ter esse carro, eu não tenho direito de estar aqui, eu não tenho direito de comer nesse restaurante. E a partir do momento que as pessoas com deficiência não enxergam, mas enxerga a quão é útil estar ali, a sua utilidade no sentido de podê-los ajudar, rompeu a esfera da cor, a esfera da classe social e pôde ser útil. E aí foi a sua primeira experiência. Foi o meu primeiro contato. E aí eu falei, caramba, esse negócio é da hora. E assim, Wesley, para mim aquele momento foi
foi mágico, sabe? Porque, de novo, essa questão da validação social dos nossos feitos é algo que a gente busca muito, né? Sim. E a hora que eles me acolheram dessa forma, eu fiquei muito feliz. E aí já era. Comecei como trabalho voluntário. Num primeiro momento não era remunerado e não estava nem aí. Mas já tinha esta organização, que daqui a pouco vamos falar que é o Paradesporto aqui de Mogi das Cruzes, já tinha isto organizado ou não? Então, o trabalho começa com as pessoas com deficiência visual, mas aí Deus foi muito bom comigo e colocou o Dirceu da Bocha na minha vida. Porque o Dirceu foi um grande campeão paralímpico, né? Foi paralímpico em quais foram Olimpíadas? Ele ganhou 2 medalhas de ouro em Pequim, 2008, Perfeito. 2 medalhas de ouro em Londres, 2012. Ele ganhou mais uma medalha no Mundial em 2010 e no Rio de Janeiro, 2016, ele ganhou uma medalha de prata. No jogo de bocha. Hoje o Dirceu não está mais conosco, mas deixou um grande legado aí na nossa cidade. Sim. Dirceu, nós tivemos a oportunidade de caminhar com ele na igreja, um servo de Deus que deixou um legado fantástico, que até hoje esse legado está estabelecido na nossa cidade. Então, foi a aproximação com o Dirceu que lhe fez, então, trazer você para próximo do Paradesporto. Exatamente. O Dirceu, ele me viu desenvolvendo esse trabalho como estagiário da professora Lurdinha no Clube Náutico Mogiano, e aí ele me chamou para conversar. Aí ele veio me apresentar o super jogo de bocha, né? Que num primeiro momento eu falava, mano, eu tô vindo no atletismo. Atletismo é corrida, pá, o negócio é da hora. A bocha, você joga uma bola, depois joga outra. Falei, Dirceu, você é legal, tudo, mas eu não quero saber desse negócio, não. Mas o Dirceu era o rei da persuasão, né? Então ele, não, Johnny, vamos lá com a gente, vai ser da hora, rola até umas as marmitas, né? e os marmitex, nesse primeiro momento, pô, já era um adianto. Eu falei, caramba, tem dia que eu tô trabalhando aqui, tem que dividir um pouco o mortadela. E o Dirceu, ele sabia muito bem cativar a gente, e aí, no caso, ele, sendo usado ali mesmo pelo Espírito Santo de Deus, ele me levou para junto da equipe dele, e aí um cara super visionário falava, Johnny, a gente ainda vai ter um espaço legal aqui, a gente vai acolher todas essas pessoas com deficiência. Até então era onde? Tinha esse espaço, não? Em 2010, ele começou esse movimento dentro do ginásio Hugo Ramos, certo, na lateral da quadra. Então a gente acabava dividindo ali a quadra de futsal e a quadra de basquete, a gente usava a lateral e treinava bocha adaptada. Perfeito. Então foi lá que tudo começou. E hoje temos o grande ginásio, que leva o nome do Dr. Torquato. Como que é o nome? Cid Torquato. Cid Torquato, que é onde é estabelecido o Paradesporto. E a partir do momento que você, então, o Dirceu, acompanhou, como foi esse seu ingresso, essa questão de você começar a trabalhar junto a essas pessoas com deficiência? Era muito interessante, Wesley, porque todos os dias chegava alguém novo. Todos os dias. Eu falava, meu Deus do céu, não para de chegar. Daí o que o Dirceu falou? Johnny, vamos acolher todo mundo, porque as pessoas não tinham muitas opções de atividade física, de entretenimento, lazer. Vamos acolher o pessoal. Pumba, vamos embora. Vamos acolher. Aí chegou um momento que ele falou, Johnny, dá uma diminuída aí, porque... porque a gente vai precisar de mais espaço, tudo. E nisso a gente ganhou o Centro do Paradesporto lá, que a gente foi contemplado no ano de 2014 com a entrega do centro, e o Dirceu foi o nosso coordenador. E ali começou ainda mais essa magia. 2014, 2024, ano que vem, nós vamos comemorar 10 anos. Muito é novo, né? Pelo fato. Sim. E assim, até ressaltar que o Paradesporto em poucas cidades que tem. Eu acho que... Mogi das Cruzes é o único município que tem um ginásio que tem essa referência como centro de paradesporto e que sempre foi feita a gestão por pessoa com deficiência. E quais são... porque a deficiência não é só visual, não é só... Todos os tipos de deficiência é atendido ali no Paradesporto? Hoje, todo mundo que quer praticar algum tipo de atividade física, porque daí a gente aumentou um pouco o nosso repertório, então a gente atende pessoa com deficiência visual, pessoa que tem autismo, pessoa com deficiência física, pessoa com síndrome de Down, diversos tipos de deficiência, porque o nosso grande objetivo ali é promover, primeiro, o resgate da dignidade humana, a inclusão social e, com isso, a gente gerar o protagonismo dessa pessoa. E tudo isso através da atividade física. Então, é tudo muito simples, né? É a pessoa ter a oportunidade de ir para um local onde ela pode se movimentar e ser feliz fazendo um pouco de atividade física. Eu tenho ido alguns dias lá, até porque para aprender com eles, e você aprende bastante, né? Sim. Porque uma das coisas, Johnny, que me chama muita atenção,
pelo fato de serem deficientes, ali estão com as suas mães, sua mãe, ou mães que são mães atípicas, famílias atípicas, mas a alegria deles, né? Exatamente. Eles são pessoas alegres, né? Exatamente. E muito nos ensinam. Porque quando às vezes nós temos o corpo, se eu posso dizer assim, não normal, mas não tem deficiência, muitas vezes reclamam de tantas coisas, eles ali alegam, contam as piadas deles, Sim. fica paquerando um ao outro, né? Sim. E são pessoas que são seres humanos. E é isso que eu tenho visto e contemplado ali no Paradesporto. Olha o ser humano na sua totalidade, como bio, psicossocial, espiritual, e o inclui ali, e ali eu vejo tantas coisas, e só pelo fato de bater uma bola ou arremessar num cesto e fazer uma cesta, eu vejo a alegria deles, do contentamento, na bocha também, e ali é incluso e faz essa inclusão de todos eles. Exatamente, porque dentro da nossa metodologia de trabalho, Wesley, como você bem colocou, a gente vai sempre analisar essa questão biopsicossocial, não é? E você, como pastor, você traz também para a gente esse viés espiritual que é base para tudo. Certo. Só que quando a gente olha a sigla Pessoa com Deficiência, a sigla é PCD. PCD, Pessoa com Deficiência. Só que eu gosto de colocar o P gigante, porque a gente tem que olhar primeiro para a pessoa. A gente tem que entender que antes da deficiência, a deficiência é apenas uma das características. A gente tem ali um ser humano. E como ser humano, tem qualidade, tem defeito, tem anseios, tem coisas que vão deixar ele feliz, coisas que vão deixar ele triste. E quando a gente olha para a palavra deficiência, se você tirar o D da palavra deficiência, o que é que fica? Eficiência. Eficiência. Caramba, pessoa eficiente. Entendeu? E aí é o quê? A gente vai se relacionar com o próximo focando nas suas limitações ou a gente vai fazer relacionamento e conexões em cima do que as pessoas transbordam, do que as pessoas têm de bom? Eu só me conecto com o que as pessoas têm de bom. O que a gente tem de ruim, a gente vai deixando do lado ali, vai tratando tudo, mas eu chegar na pessoa e saber o que ela gosta, saber o que ela é eficiente, isso traz um prazer melhor para o nosso convívio. E aí é dessa forma que a gente vai conduzindo as atividades lá. E todos nós temos características positivas que, se nós começarmos a potencializá-las, as negativas vão diminuindo automaticamente. E essas pessoas com deficiência é isso, né? Sim. Eu vejo ali o jogo de bocha, que eu vejo alguns que têm a paralisia ou são tetraplégicos, né? A questão de jogarem e como fazem com entusiasmo. Sim. Eu tenho aí o exemplo, né, da nossa amiga Elda, Sim. que eu estudei, hoje ela é psicóloga, Sim. e ela não tem qualquer movimento, né, nem Isso. nas mãos, nem nas pernas, e ela se formou, hoje é psicóloga, atende muitos dos alunos ali do Paradesporto. Então, é muito importante nós termos essa visão. Sim, regente do coral, né? E isso do coral que tem aí do Paradesporto, com pessoas com deficiência. Ela rege com mão pesada, né? A Elda, tanto como também das mães, das famílias atípicas. E ali nós vemos no Paradesporto que é essa gama de pessoas, né? E que as mães também precisam desta assistência. Tem muitas pessoas, e aí eu digo, Johnny, no contexto cristão, né? Eu estou inserido dentro da igreja, quando há uma criança que é diagnosticada ou se percebe que tem alguma deficiência, a primeira coisa da mãe, muitas vezes, lógico, é o negacionismo, e depois, quando aceita e vai viver o luto, esconde essa criança. Então, tem quantas e quantas crianças eu vejo que cresceram com 20, 30 anos de idade dentro de um quarto fechado, trancada, porque a mãe fala é deficiente, agora vai ter que ficar aí que não tem mais jeito. E a mãe também fica trancada, o pai, muitas vezes, e a maioria, o pai vai embora, né? Porque também não aguenta ver tudo aquilo lá. E muitas dessas pessoas não entendem ou nunca perceberam que é uma vida normal, consegue levar uma vida normal. Então, quero falar para você aqui que muitas vezes hoje está em alta essa questão de pessoas ou crianças com autismo, crianças com deficiência, e tem a mãe que está aí nos assistindo, ou você que tem um parente próximo, fala, agora acabou tudo, vamos esconder essa criança por vergonha, ou até mesmo por ela não vai saber fazer nada. Pelo contrário. Né? Pelo contrário, e eu tenho certeza que você tem várias experiências nesse aspecto que levam a vida normal. Exatamente, porque o exemplo que eu sempre gosto de ministrar, Wesley, é o exemplo da nossa mão, né? A nossa mão ela tem um monte de funcionalidade, mas para ela funcionar, a gente tem dedos diferentes, né? Sim. E por que será que às vezes a gente busca na sociedade uma questão de todo mundo ser igual?
Na verdade, cada um tem um ritmo, cada um tem um perfil, cada um tem uma personalidade, cada um tem um gosto, e tudo isso deve ser respeitado. Certo. Porque a gente tem muitos pontos de divergência, mas se a gente olhar como ponto de convergência o amor, já era. Eu respeito as suas escolhas, você respeita a minha, e a gente vai caminhar lado a lado, vai caminhar todo mundo junto. Eu acho que o grande equívoco que a gente comete, às vezes, como sociedade, é querer colocar todo mundo dentro do mesmo molde e falar, para ser certo, é isso daqui. Eu acho que isso daí acaba sendo um grande equívoco. E quando a gente vai ali para o universo da pessoa com deficiência, a gente tem o caso da Elda. A Elda, ela tinha uma dificuldade para movimentar membros. E agora ela não mexe nenhum dos braços, mas ela é regente do nosso coral e ela tem total respeito dos alunos dela ali. Sim. O que é o fator limitante? O fator limitante está dentro da nossa caixa mecha craniana, né? Está dentro dessa massa cinzenta aqui, porque a gente pode ser o que a gente quiser. E o que eu mais aprendo com a galera com deficiência é o quê? Essa questão da felicidade e da leveza. Mas, Johnny, você está romantizando a questão da... Não estou romantizando. Só estou falando a parte que eu me conecto muito com eles, porque às vezes o garoto gosta de ver geladeira. E aí o que acontece? Ele chega no paradesporto, a primeira coisa que eu faço, falo, vamos lá, tem 2 geladeiras. Ele pega, abre a geladeira, eu falo, para a gente voltar aqui e ver a geladeira de novo, você precisa jogar 3 bolas de basquete. Ele joga 3 bolas de basquete. Depois, quando eu encontro com esse garoto em qualquer outro local, eu falo, e aí, já viu a geladeira que tem por aqui? É o que ele gosta. É a mesma coisa quando a gente vai perguntar de time de futebol, quando vai perguntar de pessoas que gostam de viajar, enfim. Mas a gente precisa entender melhor fazer essas conexões, né? Em cima do que as pessoas gostam. E assim, isso você faz com muita peculiaridade com eles. Até se você um dia puder, você que está assistindo, conhecer o Paradesporto e visitar, até mesmo poder, eu não sei como funciona, mas trabalhar voluntário, mas é algo muito... O Johnny conhece todo mundo, e eles brincam, sorriem, contam piadas, porque são crianças, são homens, mulheres que, a partir do momento que eles são vistos ou que você entende que há ali valores dentro deles, eles também começam a abrochar e colocar para fora suas potencialidades, né? E o Johnny próprio nesse sentido, porque hoje tem cuidado dessas pessoas. Antes, como ele disse mesmo, era o Dirceu. A partir do falecimento de Dirceu, o Johnny tem, juntamente com uma equipe grande de pessoas que fazem esse trabalho excelente ali no Paradesporto, agregando essas crianças, trazendo e fazendo um trabalho ali para que eles venham se movimentar. Porque muitos dos pais ou mães querem, não, vamos deixar, não. E também, não apenas com eles, mas faz um trabalho também com todas essas mães atípicas, trazendo também para elas, porque muitas delas se embotam e falam, acabou minha vida. Não, que há também como ela, além de poder ajudar o filho, poder também trabalhar dentro destas questões. Mas como que é a forma de recebimento, como que faz para que estas crianças, essas pessoas façam parte do Paradesporto, aqui em específico aqui em Mogi das Cruzes? Legal, Wesley. Eu vou nessa questão do Paradesporto, mas vou te explicar só mais um pouquinho sobre o nosso método de trabalho lá. Tem 2 caras que passaram pelo Paradesporto que foram grandes professores meus, que é o Jubirã e o Vinícius. Esses garotos, eles tinham uma síndrome degenerativa de Duchenne, onde a expectativa de vida dela é bem, bem curta. E era um barato, porque eles faziam aula no sábado, não é? E aí toda hora a gente tem que construir e desconstruir. Eu não sabia fazer café. Mas, na verdade, eles iam para tomar café. Era tomar o café. Eu aprendi a fazer café para poder servir para eles. E eles queriam o quê também? Pão com mortadela. Então, coisa mais simples do mundo. Era isso que eles queriam ali. Só que daí depois eles precisavam ir para o banheiro, Wesley. Mas espera aí, eu sou professor. Professor leva aluno no banheiro? A gente não tinha nenhum auxiliar. Então eu, professor Guilherme, professor Paulo, professor Marcum, terminava o café, eles pediam para ir ao banheiro, a gente tinha que levar eles ao banheiro. E esses garotos foram os garotos que muito me ensinaram. Por quê? Eu não sabia se na semana que vem eles iam voltar. Porque como essa deficiência era uma deficiência que eles já estavam num grau bem evoluídos, a gente não sabia qual era a expectativa de vida deles. Assim como a gente não sabe qual será a nossa. Mas isso gerava uma entrega no nosso cotidiano muito bacana. Então, assim, mano, tenho que arrebentar. O dia desses garotos tem que ser bacana hoje, eles têm que sair daqui melhor do que eles chegaram, porque eu não sei se eles vêm na semana que vem. E isso daí aconteceu, porque daí chegou um sábado que não veio o Vinícius, chegou um sábado que não veio o Jubirã, mas os 2 foram grandes educadores ali pra gente.
Porque o educar está muito atrelado a isso. A constrói um saber, desconstrói, vem um saber novo e assim vai seguindo. Então, a nossa premissa básica hoje no Paradesporto é saber, sim, de onde vem essa mãe? Pô, ela vem lá do Coatinga. Se a aula é 2h da tarde, ela saiu da casa dela 11 horas da manhã. Então, a gente tem que saber de onde ela vem e a hora que ela chegar, olá, tudo bem com a senhora? A senhora já almoçou hoje? A gente tem que entender que o nosso propósito ali é cuidar de gente. E muitas vezes, a hora que a gente chega e pergunta para a pessoa se ela já almoçou hoje, a pessoa regala um olho. Mas como assim? Está perguntando se eu já almocei. E quando eles falam não, e a gente às vezes providencia ali um pão com alguma coisa, ou vai buscar um marmitex ou qualquer coisa, a pessoa se sente cuidada. Então hoje, quando a gente fala, né, Johnny, como eu faço para entrar no centro do Paradesporto? Minha sugestão, se direciona para lá. Vai lá, fica ali ao lado da UPA, da ACD do rodeio. Chegando lá, vamos conversar. Porque muitas vezes a solução para a sua situação a gente ainda não tem ali vivido. Mas a gente pode construir algo novo. Assim como a gente tem construído várias e várias situações. Você falou já esse aspecto de estar ali no Paradesporto ou buscar. Mas eu queria que você, lógico, você que trabalha com essas pessoas, mas para essas famílias, e eu tenho visto isso uma crescente, né? Autismo, sim, deficiência, que recebe essa notícia. Olha, o filho é TEA, ou o filho tem uma deficiência visual, auditiva, motora, enfim. Como que o pai tem que reagir? Logicamente, cada um reage de uma forma, sim, né? Cada um reage de uma forma. Mas o que você falaria para esta família, que passa a ser uma família típica, no trato ou na condução disto? Sim. É uma coisa que eu venho me policiando muito, porque sim, antes, Wesley, eu sou bem expansivo, extrovertido, então às vezes a pessoa chegava e falava para mim, eu tenho um filho com síndrome de Down. Eu falava, nossa, que da hora. Por quê? De novo, né? Até aproveitando que você está pegando a água aí, eu sempre olhei para a parte cheia do copo. E quando se falava para mim que tinha alguém com síndrome de Down ou com autismo ali perto, eu já conectava nos alunos com autismo ou com síndrome de Down e o quanto eles florescem, o quanto eles fazem um monte de coisa bacana. Então, eu sempre tive esse desafio, não é? Da pessoa chegar e falar para mim, Johnny, meu filho tem alguma deficiência, ou meu primo, então agora eu respiro e pergunto, como eu posso te ajudar? Porque vem muito dessa primeira fala dele, porque ele vai trazer o significado desse momento que ele está vivendo, né? Então é muito interessante a gente pegar e ter uma grande capacidade de aprender o outro. Porque a mesma água que para mim está gelada, para você pode estar super gelada ou pode estar quente, não é? Então, o que ele está passando naquele momento? Então, assim, a primeira coisa que eu faço e que eu sugiro a todo mundo que tiver algum contato relacionado à pessoa com deficiência, primeiro escuta. Porque a gente precisa saber do significado desse momento que essa pessoa está passando, para depois a gente pensar numa intervenção. Se for criança, vamos pensar nesse diagnóstico precoce, vamos pensar nessas terapias que podem contribuir muito para esse desenvolvimento dele. Se for adolescente, seria a mesma questão, mas vamos pensar em como que a gente pode incluir ele na escola, como que a gente pode incluir ele em outras atividades. Então, a minha primeira sugestão é sempre uma escuta ativa. E esse pai, essa mãe precisa buscar ajuda, né? Porque muitas vezes acha, agora esse é o meu karma, ou até mesmo, vou ter que viver isso e se embota. Não, pode. Nós vemos aí o próprio Dirceu foi paralímpico de tantas Olimpíadas e fez a diferença, né? Sim. Praticando. E hoje, no Paradesporto, quais as modalidades que nós temos ali com as pessoas com deficiências elas praticam? Sim. Hoje o carro-chefe dentro do Paradesporto é a nossa bocha adaptada, o basquete, tênis de mesa, futebol para pessoa com paralisia cerebral, atletismo e o basquete kids, porque agora nós criamos no Paradesporto também o basquete para os pequenininhos, que roda toda terça-feira à tarde, é um barato. A gente gosta bastante, onde a gente pega e fala, poxa vida, mas você está ensinando basquete para crianças de 5, 6, 7 anos? O basquete ele é o plano de fundo. Na verdade, a gente está ali para trabalhar o desenvolvimento motor e as capacidades físicas desse garoto através do lúdico. Porque eu e o Wesley nós tivemos a oportunidade de frequentar campinho de terra, várias e várias questões dessa, sim, brincar na rua. E hoje, infelizmente, esse brincar na rua, esses espaços assim, a gente já não tem. Então, no caso, essa nossa turma do Kids, que a gente está tendo um grande apreço, é também para esses momentos, sabe? Onde a gente tem alguns materiais e muitas vezes os garotos mesmos, os nossos alunos, eles começam a criar jogos novos, brincadeiras novas.
e a gente vai de encontro a eles. Qual a idade que está atendendo? A partir dos 5 anos. A partir dos 5 anos. Isso. E aí eles só encaminhar ali o paradesporto. Isso. Né? E a questão da bocha, hoje que eu vejo, hoje há várias competições também que participam. Isso. A bocha, né? Assim como o tênis de mesa, o Fabinho, assim, atual momento ele está na Tailândia, participando de um campeonato de tênis de mesa, e depois ele está seguindo para Dubai. Para Dubai e depois Coreia. Então ele está lá participando do tênis de mesa. Isso daí já é o esporte de alto rendimento. O Maciel, o Fábio Dornelles, a Thalita. A gente também tem essa equipe de bocha de alto rendimento, que daí são atletas que representam a seleção brasileira. Hoje, no Paradesporto, a gente tem esses atletas e também tem o professor Paulo e o professor João, que fazem parte da seleção brasileira de bocha adaptada. Então, o Mogi das Cruzes está sendo conhecida e reconhecida também por compartilhar com todo o nosso Brasil essa mão de obra muito especializada. Muito bem. Hoje nós estamos aqui no podcast juntamente com o Johnny. O Johnny, que é o diretor, se assim posso dizer, do Paradesporto aqui da cidade de Mogi das Cruzes, que é um centro onde tem atividades para pessoas com deficiência, e ele trabalha muito isso, essa inclusão, a cidadania dentro do nosso município, trazendo com que essas pessoas possam ter e entender que são um ser biopsicossocial, espiritual na sua integralidade e pode viver uma vida contínua com a sua família e fazer atividades tanto quanto outras crianças estudar. Nós vemos também, Johnny, e aí falando mais para essas famílias atípicas, muitas vezes, o filho tem deficiência, nem vou levar mais para a escola, e muitas vezes a mãe não entende que ele pode ter uma deficiência no sentido de português, matemática, mas há o hiperfoco, há crianças que são tão inteligente em outros aspectos que a mãe precisa potencializar isto, né? E isso, essa escuta, é buscar as terapias, buscar caminhos para que possam encontrar. E eu queria que você falasse um pouco disso, porque eu vejo muito lá na escola, no Colégio Gênesis, nós temos crianças TEAs que têm o transtorno do espectro autista e tantas outras com TDAH ou outras deficiências, mas que elas dão um show em algumas coisas que eu nem sei o que é. Né? E por isso, muitas vezes a mãe guardando ou a mãe escondendo impede para que ela possa potencializar esses hiperfocos que ela tem. Sim, eu vejo, Wesley, que nós como sociedade, a gente tem que contribuir, não é, para esse desenvolvimento pessoal de todos. Só que quando a gente entra na seara pessoa com deficiência, a gente tem 3 premissas básicas dentro da acessibilidade, que é, por exemplo, na igreja, que assim bem vocês fizeram lá, a gente encontra acessibilidade física. Então, uma pessoa com mobilidade reduzida consegue entrar, sair, ir ao banheiro. A gente precisa de acessibilidade comunicacional. Então, como vocês também, estou usando de novo o exemplo da igreja, esses dias fizeram um culto ali e tem intérpretes em Libras. Se um surdo quer ir até a igreja, ele consegue ter ali, se comunicar. Foi implantado agora na igreja, Isso. Domingo também, essa questão da Libras. Acessibilidade comunicacional. E aí o outro ponto, que é o quê? Acessibilidade atitudinal. É isso que nós, como sociedade, precisamos agir mais, porque a acessibilidade atitudinal não dá para eu terceirizar e não dá para eu colocar a culpa em ninguém. E isso está muito mais atrelado à forma que eu vou acolher as pessoas e principalmente acolher alguma situação inusitada, alguma situação diferente. Então, no caso, é muito mais... Peraí, estamos passando por um momento onde eu tenho um grande número aqui de pessoas com autismo. Eu preciso ler, entender, buscar... absorver aprendizados sobre essa temática, porque quando eu me deparar com uma pessoa que tenha esse tipo de deficiência, eu vou conseguir agir dentro da maior naturalidade possível. Eu nunca saio falando para nenhuma mãe, eu vou fazer isso e isso pelo seu filho. Primeiro eu pergunto, seu filho gosta do quê? E dentro do que o filho dela gosta, dentro do que ela fala também que ela está buscando, a gente vai construir junto. Então, no caso, assim, para as mães também não é fácil, porque muitas vezes é uma caminhada que elas estão trilhando solo, não é? E essa caminhada que eu tenho feito dentro do Paradesporto, Wesley, hoje eu encontro algumas mães e às vezes a gente conversa, porque já são mães que já têm 70, 80 anos de idade. E elas ali, às vezes o filho com uma deficiência intelectual, elas falam, Johnny, eu já estou num momento onde eu estou pedindo para que Deus leve meu filho primeiro e depois eu. Porque se eu for embora... Quem é que vai cuidar dele?
Então, assim, essas mulheres, normalmente, elas vivem uma vida inteira, assim, sendo anuladas, não é? E perdem a sua identidade, porque ela não é mais chamada pelo seu nome próprio. Ela é mãe de alguém. Ou mãe de não sei quem. Ou mãe do José, mãe do Antônio, mãe da Marina. E como chama aquela mulher? E ela gosta do quê? Como chama aquele pai? Ele gosta do quê? Então, assim, para a gente evoluir mesmo como sociedade, a gente precisa entender essa premissa básica de acessibilidade. Eu estou sendo uma pessoa acessível? Poxa vida, acessibilidade física, comunicacional, atitudinal, como têm sido as minhas atitudes, né? Então, eu acho que o construir a inclusão, ele vai permear e vai passar por essa singularidade. E em todas as esferas da vida, né? Tem muitas pessoas que falam, mas deixa a responsabilidade lá com a mãe, ou não tem nada, mas em todas as esferas da vida. E eu vejo hoje específico esta mudança e esta inclusão, quão é importante dentro da igreja, né? Antigamente nós não tínhamos essa visão. E assim, em todas as esferas. Não tinha. Uma criança, é criança problema, ele é agitado. Não, vamos olhar essa criança como uma criança, o porquê daquilo, o porquê, e quando encontrar, trazer então esta inclusão, esse acolhimento, olha, para que possa estar junto na igreja, e isso também, na escola nós temos feito isso. Muitas vezes, isso, e eu queria até que você falasse um pouco dentro da igreja ou na sociedade, fala, então faz uma sala só para quem tem deficiência. Não, aí faz uma segregação, né? Parece como, deixa eles daqui de lado que dão trabalho, né? Sim. E a grande, e isso eu acompanho bastante lá, quando eu vou no paradesporto. Inclui todo mundo. Exatamente. Né? Independente se fala uma coisa sem nexo ou com nexo, a partir do momento que você ouve aquilo que para você é sem nexo, para aquela pessoa que está falando, é a coisa mais importante do mundo. É interessante, Wesley, porque às vezes na fala é algo sem nexo, mas quando a gente junta todas aquelas pessoas e é para jogar futebol ou é para jogar basquete, tem o mesmo ponto de convergência. Perfeito. Não são as divergências que estão unindo eles, mas todo mundo ali sabe jogar o futebol do seu jeito, jogar o basquete do seu jeito e se divertem. Mas o que me chamou muita atenção, Wesley, quando eu fui na primeira visita ao Colégio Gênesis, foi a sua fala sobre a questão da sua inclusão ali. Porque você falou de uma forma muito natural. Ó, Johnny, eu tenho aqui essa turma no primeiro ano, nessa turma do primeiro ano eu tenho também alunos de inclusão. Você não usou a expressão que mais machuca as mães. Eu tenho 30 alunos mais um. Eu tenho 30 alunos mais 2, porque enquanto esse mais 1, esse mais 2 está longe da minha família, não faz parte do meu cotidiano, pouco importa. Mas e quando é meu filho? E eu escutar que o meu filho é o mais 1 ou o meu filho é o mais 2? Então o Colégio Gênesis está muito bacana e muito bem amparado, porque vocês têm essa premissa da acessibilidade atitudinal. Todo mundo lá é muito cordial, todo mundo respeita essa questão das nossas diferenças. Por quê? São as nossas diferenças que nos completam e faz a gente evoluir como ser humano. Porque o ambiente escolar, ele está para o desenvolvimento da criança em toda a sua totalidade. Não só na questão de passar num vestibular. O vestibular é muito pouco, não é? Porque às vezes a gente tem um garoto que vai sim passar num vestibular, mas não é serviço obrigatório aos 7 anos de idade a escola. Sim. Tem que ser um local onde a pessoa tenha prazer e tenha diversas oportunidades de aprendizagem. Então o Colégio Gênesis está de parabéns e você tem conduzido isso muito bem. E nós fazemos isso muito, como você disse, entender a peculiaridade daqueles meninos. Você já foi na minha sala, tem vários carrinhos. Então eu tenho vários alunos que são deficientes ou autistas, e eu levo lá, o que você gosta do carrinho? Lógico que eu perco um monte de carrinho durante a semana, né? Que ele fala, não, me dá esse. Não, então vamos trocar. Você me traz um carrinho amanhã, eu te dou o meu, e assim. E isso traz, muitos deles, e nos primeiros momentos, não queriam estudar, ficavam agitados, e com essa troca, com essa inclinação, quando você vai até aonde ele está, ele abre o coração mesmo. Até nós recebemos uns dias atrás um menino com autismo que a outra escola convidou para sair, que não tinha jeito. Não, vem aqui, rapaz, vem aqui, senta no chão com ele, ou começa. Ontem mesmo nós tivemos um futebol, pais e filhos, né? E aí tem, mas vai dar para levar aqui? Não, é para levar todo mundo, né? E aí jogamos bola com a molecada lá, e você tira sarro, vai com a camisa do Corinthians, outro com a camisa do Palmeiras, e faz com que eles se incluam, e ali foi um momento bacana, inclusive
com os nossos alunos, que são alunos com deficiência. Claro que não é um colégio perfeito. Essa questão da deficiência, de integrá-lo, há um período, há uma lacuna que você precisa entender ele, alguns estereótipos, né? Eles utilizam. Então, eles têm alguns. Não é quando a movimento da mão. Estereotipismo. Né? Então, nós fazemos uma preparação na escola. Olha, vai entrar um aluno assim, assim, assim. Né? E isso ajuda muito. Não só a ele que está entrando, mas também aqueles que entendem que há uma diferença entre todos, mas apesar da diferença, somos todos pessoas, seres humanos com suas integralidades, tem uma família por trás. Sim. Hoje o Paradesporto atende quantas pessoas? Como que funciona isso, as atividades? Hoje no Centro do Paradesporto a gente atende mais de 600 pessoas. Mais de 600 pessoas. Porque assim, tem um número gigante de pessoas com deficiência, né? E procurando somente uma oportunidade para se divertir. Então, tem alunos que vão 2 vezes por semana, 3, aluno que vai uma única vez por semana, mas hoje a gente tem mais de 600 alunos. Funcionamento como que é? De manhã, de tarde, de noite? Isso, a gente tem uma grade de horário bem vastas, mas normalmente de segunda a sexta até às 17 e das quartas até às 20 horas. Segunda a sexta até às 17? Isso. E as quartas até às 20 horas. E interessante, quarta-feira tem lá o que é o basquete, né? É um time de basquete mesmo. De basquete. Um time de basquete. Como que é o nome dele lá? O pastor? O Felipe? Pastor Felipe. Estou profetizando, pastor Felipe que tem. Mas assim, eu falo pastor muitas vezes na briga, mas é um ministério. Sim. Se a pessoa que trabalha com essas crianças, porque mas não, é um ministério ali. Né, um sacerdócio. O que é um sacerdócio? É o cuidado na sua integralidade, e ali vocês estão fazendo esse trabalho. Então há uma gama de 600 pessoas que são atendidas ali. E olha, se você puder um dia ir visitá-los, né? Tem gente que vê problema em tanta coisa. Eu queria um dia você ir lá visitar só para ver, né? Eu vi, quarta-feira eu fui lá, o momento do café, da bolacha, uma alegria que eles mesmos organizam ali, o café, sentam, comem, uma alegria. Até a Samela. Né? Eu estava no culto domingo, falei, Samela, quarta-feira eu vou lá. Ela, pai, ele vai lá com a gente, né? Então é uma questão que você está vendo a pessoa, né? Muitas vezes só enxergar não basta. Você tem que ver esta pessoa, entender. Tem pessoas que têm medo, tem pessoas não está entendendo, não. Eles estão entendendo tudo, né? Entendendo tudo. Então, um dia, pare para conversar com eles, converse, porque eu falo, principalmente quando eles têm esse hiperfoco, né? Eu tenho um aluno que tem hiperfoco em tecnologia. Ele sabe tudo de celular. Todos os celulares, todas as marcas. Esse quando eu tô com meu celular na mão, ele fala, olha, isso daí é a marca tal, que é Android, que não sei que lá, tem quantos gigas. Eu falo, como você sabe? Porque é o hiperfoco. É o que ele gosta. Tem um outro que é hiperfoco sobre países, ele sabe todos os países. Tem 9 anos de idade, sabe tudo, né? As capitais. Então são pessoas que estão nesse hiperfoco, precisam trabalhar e nós temos muito que aprender. E às vezes é muito simples, né, Wesley? Igual o pessoal que está em casa, o Wesley é o exímio descascador de laranja. Olha aqui, ó. Aqui, ó, eu tô com a bolha até hoje aqui, ó. Nós tivemos a oportunidade de fazer lá no Clube Náutico, né, a 8ª feijoada da turma do Johnny, e o Wesley, de muita boa vontade, falou, Johnny, eu quero ir lá, quero ajudar, mas ele teve que descascar laranja, pessoal. Tinha 5 sacos de laranja. Né? Ele descascou mais de 1000 laranjas junto com o pessoal lá. Mas muito bacana também. O servir é isso, né? Quem não serve, não serve, né, Wesley? Não serve. E o Wesley foi lá e descascou laranja, deu bolha na mão e depois foi trabalhar também com a gente ali como garçom. E é isso, né? Com uma acessibilidade atitudinal. Porque na hora que você oferecia a laranja ali para o pessoal, você falou, pega uma laranja aqui, fui eu que descasquei. Peraí, o pastor descascou a laranja? E eu tive a oportunidade de servir algumas pessoas da igreja. Olha que bacana. E uma coisa que deixou marcado naquele almoço, que tem uma família que é da igreja há tanto tempo que eu nem sabia que ele tinha um membro da família deles que é cadeirante. Eu nem sabia. Então chegou lá, eles falaram, você aqui? Eu falei, mas você tem, seu irmão é... Eu falei, meu Deus, nós caminhamos tanto tempo junto, eu nem sabia. E ali, então, eu pude, com muita alegria, servi-los, né? E trouxe para mim um gozo muito, muito interessante. Porque o servir, e você que nunca serviu, pratique essa servidão para você ver como é prazeroso, né? Você poder servir o outro. E eu sempre prego isso na escola, falo isso na escola. Muitas vezes você fazer o bem para o outro, né? Isso é bom, não para a pessoa que recebe. Ontem nós falamos
fugindo um pouco, assim, não nem tanto, eu tenho meu devocional com os funcionários do colégio, né? Quando nós chegamos, foi um momento de oração, e nós temos o livro que nós lemos lá. E ontem falou muito sobre isso. Você não pode ser apenas abençoado, você tem que ser bênção. Sim. Né? Ser bênção na vida dos outros. E isso, quando você é bênção na vida dos outros, é tão gratificante para você que é bênção, é muito mais do que aquele que você abençoou. Exatamente. Né? E eu de vez em quando faço isso, entenda. Aqui o entrevistado é o Johnny, mas é uma experiência minha. De vez em quando eu vou na padaria tomar café, e eu tomo café e saio e falo, tá vendo aquele lá? Quanto que deu daquele moço lá? Sim. Eu quero pagar. Pago e vou embora. Aí você fica imaginando, como será aquele cara? E fico, como será que ele reagiu? Como será que ele deixou de reagir? E esses dias tinha um moço que era, eu passei depois de conhecer, riquíssimo. E eu paguei a conta dele, Johnny. Né? E fui embora. Bom. Aí ele perguntou, a moça apontou, foi ele que pagou. Aí eu tava com uns colegas meus na padaria, tomando café lá. Aí ele tava lá, ele, rapaz, e aí, beleza, tal. Sim. E ele foi e pagou a conta de todos nós. Aí os meus colegas falaram, de onde você conhece? Eu falo, nem sei quem é, mas um dia eu paguei a conta dele e hoje ele pagou a nossa conta. Né? Então, essa questão de você ser bênção na vida do outro, você ser essa, como você fala, atitudinal, né? Essa tem que ter atitudinal de poder o servir, isso é tão gratificante, mais gratificante para quem faz. Exatamente. Então, quero aqui conclamar mesmo você. Seja uma mão estendida. Sim. Seja uma pessoa estendida. Eu tenho... Não estou aqui e você faz muito bem isso. Não mostrar o que faz ou gosta de fazer sem mostrar alguém. Sim, né? Sim. Mas o fato de você perguntar o nome de uma pessoa, olha, faz uma diferença na vida dessa pessoa. Sim. Né? A identidade. Qual que é o seu nome? Né? Tem gente que e aí você falou lá no balcão do açougue, né? Tem gente que nem olha na nossa cara. Sim. Tem gente que não tá nem aí. Sim. Né? Sim. E aí, muitas vezes eu vou na padaria, eu vou em algum lugar e falo assim, qual que é o seu nome, moço? Oxe, você quer saber meu nome? Né? Mas não, quero saber seu nome. Sim. Meu nome é Wesley, qual que é o seu? Né? E tem gente, e o Johnny sabe, lá na escola, minha sala fica na porta de entrada da escola. Eu faço questão, né? Sim. Tem gente, de vez em quando, eu atendo a porta. Tem gente que toca campainha lá. Eu vim trazer o currículo. Eu falo, legal, tal. A pessoa nem olha na minha cara. Sim. Né? Ou muitas vezes fala assim, porque tá um preto lá na porta, eu falo, o cara é o porteiro. Né? Nada contra o porteiro. Segurança. Não, segurando, nada contra segurança, mas eu quero falar com o diretor. Aí muitas vezes eu brinco, beleza, vamos lá falar com o diretor. Aí eu passo lá pra diretora, o pessoal, e eu falo, olha, ele tá procurando emprego, aí eu vai deixar o currículo. E viro as costas e saio, né? Sim. Por quê? Porque essa pessoa não entende essas questões de atitude, de ver o ser humano como outro, sem a cor da pele, sem a classe social, né? Wesley, igual na feijoada, o pessoal fala, pô, Johnny, mas que tanto você inventa esse negócio da feijoada? Mas você viu a elegância do Vinícius aquele dia? O Vinícius, que é um amigo nosso, não é? O cara foi de terno. De terno, bonitão. E muitos outros amigos, né? Agora tá com o WhatsApp, manda mensagem todo dia o Vinícius. Agora. E tem os outros amigos que pegam e chegam lá e falam, Johnny, comprei essa camiseta pra vir na feijoada. E isso daí eu fico pensando assim, caramba, olha só que oportunidade bacana eles estão tendo. Outros já chegam com tapuér. Eu posso levar um pouco depois? E eu falo, vamos embora, vamos comer, vamos se divertir. Mas é muito mais esse movimento. E lá na feijoada pode ver que tem um momento que eu dou uma escapada e eu só fico observando, porque assim, a conexão já foi feita entre os voluntários e entre o pessoal que foi ali para poder comer a feijoada, enfim, interagir de uma outra forma. E aí eu sinto que a missão está sendo cumprida. Essa é a missão, poder servir. Mas é só um prato de feijoada. Mas não. Por trás ali é um grande significado para aquelas pessoas que tanto aquelas famílias atípicas que lutam, que fazem, falam, tem alguém que está me enxergando. Sim. E tudo isso, Johnny, eu vejo que não é o Johnny, mas sim o próprio Deus, através da sua vida, fazendo com que essas pessoas sejam vistas e transforma a vida delas através disso daí. Sim. Né? Então, eu estou hoje aqui com o Johnny, batendo um papo sobre a sua trajetória. Um menino que saiu lá de Itaiaçupeba, que vendia minhoca. Exatamente. Que vendia minhoca lá em Itaiaçupeba, que hoje que Deus coloca propósitos na vida, né? Coloca algumas questões na sua vida para cumprir um propósito. E hoje tem um trabalho lindo, com mais de 600 famílias dentro do Paradesporto, trabalhando com pessoas com deficiências. E aí, Johnny, nós temos a linha cristã que fica um incentivo, né, para a igreja também começar a ter este olhar de inclusão a estas pessoas. De olhar que ali
é um ser psicossocial, espiritual, que vai para o céu com a gente, sim, que hoje é deficiente, amém, mas que tem a sua intelectualidade. Nós vemos pessoas que não têm braço e toca bateria, que não tem dedo, sim, e toca guitarra, e que muitas vezes é deficiente visual, toca como o Luiz toca isso, o sanfoneiro, toca acordeon, tem o outro lá que vem lá de São Paulo, lá da Zona Norte também, sim, que toca. Como que é o nome dele? Sim. Eu não me recordo o nome dele agora. Que vem... foi a Elda que trouxe, isso, né? Foi a Elda que trouxe, é coisa da Elda. Então, e isso faz com que nós venhamos a abrir os olhos, sim, em todos os lugares. E dentro disso, né, Wesley, se a gente for observar na própria Bíblia, Jesus esteve com as pessoas com deficiência, sim, também, não é? E a gente tem algumas passagens ali que fazem a gente refletir bastante, né, nessa estada de Jesus com as pessoas com deficiência. Então, ele sempre parou. Tinha um menino que tinha convulsões, né? E aí a Bíblia diz que um dia eles jogavam no fogo, um dia jogavam na água. O pai, sim, não sabia mais o que fazer. Sim. E aí quando esse pai vai relatar para Jesus, Jesus para, né? Para ouvir. Isso é inclusão, é atitudinal de se preocupar, né? Porque a partir do momento que nós tivermos esta visão, na igreja, em todas as sociedades, será leve para todo mundo, sim, né? E principalmente para você que é uma família típica, que tem um filho com deficiência, um primo ou algum parente com essa deficiência, não se esconda. Sim. Você não precisa se esconder. Hoje, até mesmo o próprio governo, o próprio Estado te dá alguns amparos. Sim. Há lugares que você possa, sim, ir e ter com que ele, como paradesporto mesmo, ter essa vida ativa, né? Sim. Estamos construindo, o prefeito da cidade está construindo também agora a clínica aqui na cidade, isso, que lógico que não vai atender todo mundo, lógico, sim, não vai atender todo mundo, mas é um caminho também. Sim. Então você não pode se fechar. Entenda, nós temos campeões que são paralímpicos, nós temos pessoas que estão aí na sociedade, em CEOs, tantas pessoas que são pessoas com deficiências, exatamente, que têm as suas potencialidades. O que você não pode é se esconder, né? E você que não tem essa família típica, você que não convive, entenda, através de uma escuta, ou até mesmo de um olhar, e pare também de ficar falando, é um karma, ou é uma cruz que Deus te deu, é algo que Deus te deu para você ser uma pessoa especial. Não existe isso. Sim. Né? A síndrome de Down é uma quebra no cromossomo 31, é isso? A gente vai ter que ler bastante, estudar para poder explicar sobre isso. Mas é como uma diabetes, é como uma outra qualquer doença, né? Sim. Que todos nós estamos sujeitos a tê-los. Então, comece a ter essa visão para com essas pessoas e incluir, trazer para você, que é muito bacana. E a partir do momento, e eu vejo isso você muito, Johnny, que tem essa visão de olhar essa pessoa não como mais mas nas suas integralidades, com suas particularidades, como essas crianças ou essas pessoas, sim, têm esse carinho, esse amor, e ali é algo verdadeiro. Sim. Não tem falsidade, tem falsidade, sim, não tem, é algo verdadeiro. E aí é um perigo, né, Wesley? Porque eu comecei a conviver com essa galera e aí eles enaltecem muito o que a gente está fazendo e gera o reconhecimento. Foi daí que veio a minha vontade de começar a jogar golfe. Sim. Porque daí os caras, Johnny, não sei o que, você faz isso, faz aquilo. Eu falei, caramba, viu? Preciso fazer alguma coisa diferente, preciso de um desafio diferente. E aí foi aonde eu acabei ingressando no golfe, que é uma modalidade também que hoje, né, se eu tivesse um filho pequeno, eu levaria para começar a jogar golfe a jogar futebol. Porque trabalha muito mais o autoconhecimento, o respeito, e tem uma relação com o meio ambiente e uma relação com perder e ganhar. Então, gera sempre esse autoconhecimento nessa modalidade que é o golfe. E aí são vários aprendizados, e você que está aí assistindo esse podcast pode também se aprofundar nisso e entender que essas crianças que são deficientes são crianças como qualquer outra criança. Não é mais 10 mais o outro, não. Sim. É essa criança que precisa ser incluída, e nós temos que fazer esse papel, porque somos filhos de Deus. Sim. Entendemos que todos nós somos irmãos. Mas foi uma alegria receber aqui hoje o Johnny, que é professor, que é o Johnny do Paradesporto, né? Hoje não tem como desvincular esta figura, mas esta pessoa que tanto nos ajuda tantas pessoas, e eu quero agradecer, Johnny, por você poder estar aqui, poder abrir seu coração para contar um pouco das suas experiências, e principalmente poder dizer um pouco sobre aquilo que
você contribui na vida de outros, né? Sim. E tantas pessoas que eu tenho certeza vai assistir, que vai ouvir esse podcast, dizer, olha, eu pensava que estava tudo perdido. Não, Sim. né? Há uma solução, Sim. mas você precisa procurar. E eu quero agradecer mesmo, e agradecer por poder chamar de amigo. Johnny é esse cara aí que nós temos conhecido, que meu pai tem uma admiração por você grande, minha mãe, enfim, todos aqueles que estão ao seu redor. Por isso que eu ando com você, eu só ando com gente melhor que eu, né? Melhor que eu, e o Johnny é um desses aqui que tem feito a diferença na nossa cidade. Eu queria que você agradecesse e desse as suas últimas palavras. Amém, Wesley. Muito obrigado pelo convite, né? Lembrar que Mogi das Cruzes é um solo muito fértil para essa questão da inclusão da pessoa com deficiência, porque aqui a gente tem instituições como a APAI, É verdade, APAI. que tem lá... Vai ter uma caminhada agora, dia 27, né? Eu acho que é, Tem lá a diretora Ana Paula, o professor de Educação Física, que é o Tom, que desenvolve um excelente trabalho. A gente tem também o Tradef, com o Leandro, que é o atual presidente, junto com o Paulo lá também. A A7, que também é uma instituição muito bacana aqui perto do Parque Municipal, Parque da Cidade, não Parque Municipal, ali na Rua Jardelina, com a Dona Ioneme, junto com toda a equipe dela também, que desenvolve um trabalho muito bacana. O pessoal da Resiliência Azul, junto com a Diva também, que fazem um trabalho sensacional. O Ricardo Pedroso, junto com as pessoas com deficiência visual. A gente tem também a galera da Igreja Bola de Neve, junto com a pastora Marcela, junto com a Fabíola, junto com a Fátima também, que desenvolve um excelente trabalho. Então, assim, Mogi das Cruzes tem vários players de pessoas que realmente são atuantes para a questão da inclusão da pessoa com deficiência. Por isso que a gente tem pessoas do Vale do Paraíba que nos procuram, temos pessoas de toda a Grande São Paulo e do Alto Tietê também que vem para cá. E a gente tem dois ícones aqui na cidade que foram as pessoas mais fora da curva que eu conheci, atrelado a essa questão do mundo da pessoa com deficiência, que é o Dirceu da Bocha, que muito nos ensinou com a estada dele aqui, com carinho, amor, respeito, afeto, e para a gente nunca abandonar essa questão de Deus, colocar Deus sempre como o nosso foco, sempre como Ele cuidando de nós a todo momento. E também o Cid Torquato Júnior, que é o atual CEO da ICOM, e ele que é um dos caras assim que mais contribuíram para esse desenvolvimento meu e entendimento sobre essa questão de políticas públicas voltado para a pessoa com deficiência. Então, quando a gente observa, Mogi das Cruzes tem um ecossistema muito favorável para o desenvolvimento da pessoa com deficiência. Estou falando favorável, não estou falando que vai ser fácil, porque é algo muito contemporâneo, não é? E a gente está falando de uma cidade com mais de 400 anos, mas muito tem sido feito. Então, assim, eu fico muito feliz de estar aqui em Mogi, de poder contribuir um pouco para ajudar esse desenvolvimento do universo da pessoa com deficiência. E quem não serve, não serve, né, Wesley? Eu acho que é simplesmente isso. A gente tem que descobrir qual é o nosso propósito de vida, descobrir para o que a gente serve, para que a gente possa servir com excelência. Porque se Jesus Cristo passou por aqui e Jesus serviu, e nós somos seguidores dele, a gente não pode deixar de servir. Então, eu agradeço você, meu irmão, agradeço toda a sua família e que Deus abençoe. Muito bem. Aqui hoje o Johnny, falamos aí um pouco sobre... E você pode também nas redes sociais procurar lá o Paradispor de Mogi. E agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco. Faça inscrição aí no meu canal do YouTube. Coloque aí o sininho para que você possa receber as notificações e que você possa, em todo momento, também ser abençoado. Aqui é o Wesley Paula, PW Power, que é o seu podcast. E a frase sempre que eu digo é: decisões decidem destinos. Até a próxima. Deus abençoe. Um beijo no coração.